Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje abordaremos o assunto-chave do capítulo 7 do e-book A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada, a honra masculina. Eu sou Maria Lígia Conte e meu convidado especial de hoje é Eduardo Carneiro. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Você poderia se apresentar, por favor? Opa, um prazer, Lígia. Agradecer, né, primeiramente por esse convite, né, uma honra estar aqui, poder falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante aí nos dias de hoje. Eu sou Eduardo, eu sou psicólogo transpessoal, né, atuo aí há mais de 15 anos e, e trabalho também com estudo da cultura, dos mitos, né, dos ritos da sociedade ocidental. Então, foi um assunto que me chamou muita atenção, né? Estudar aí a fundo, né, as origens culturais, históricas do patriarcado, da nossa sociedade, né, dos judeus, dos cristãos. Então, é um assunto que, se deixar, a gente vai ficar aí falando horas, né? Então, É, estou muito empolgado aí para a gente poder trocar, né? Poder ouvir um pouquinho mais de você também, como que sobre o livro, né, as origens, e estou aqui na expectativa. legal. De onde você é, Né? Eduardo? Eu estou morando aqui em Campinas, né, em São Paulo, né? Morava em São Carlos, faz um pouco tempo eu mudei para cá, abri um espaço de terapias, de troca de conhecimentos, de saberes, né? Todos os saberes transpessoais aí me interessam, né? Sejam eles terapêuticos, sejam eles para nível de autoconhecimento, né? Então, eu recentemente, né, ministrei um curso aí sobre a jornada do herói, né? Durou aí 2 meses e meio. Então, a gente foi analisando aí na visão do Joseph Campbell, do Carl Jung, né? Toda a trajetória dos mitos e dos ritos que compõem aí o nosso consciente e o nosso inconsciente também, né? Legal, olha que bacana. Então, hoje a gente vai conversar, como eu já disse, sobre esse capítulo 7 do livro. E eu normalmente o que eu faço quando eu converso com as pessoas para falar sobre alguma coisa do livro, eu divido em partes, né? Passo poucas páginas para a gente falar sobre coisas, sobre alguma coisa, um aspecto específico. Mas esse capítulo 7 ele inteiro está envolvido na questão da honra masculina. E eu gostaria, para a gente começar, e eu convidei você especialmente por ser um homem, eu acho que para falar sobre esse assunto, quando a gente fica Sim, só em mulheres, a nossa tendência é, acho que 100% crítica, né? Assim, sim. crítica até a minha pessoal, eu não posso falar nós mulheres, é uma posição de ataque, né? Defesa e ataque. Defesa própria, não defesa da honra masculina, defesa própria e ataque. E eu achei Uhum. interessante conversar com um homem para ver, especialmente porque você é estudioso e porque você é um homem. Então, para a gente falar do que faz sentido, o que não faz sentido nessa coisa da honra masculina. Mas primeiro eu gostaria que você falasse um pouco do que você leu. Você leu o capítulo todo, sobre essa leitura, o conteúdo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Sim. Nossa, é até difícil, né, escolher um ponto É, específico, né, porque são muitos temas, mas começando por essa questão, né, do masculino e feminino, me chamou muita atenção porque o ser humano, né, ele, em sua essência, não é nem masculino nem feminino, né? Se a gente for falar em alma, em espírito, em coisas desse tipo, né? Por isso até que a abordagem que eu sigo chama transpessoal, ela vai além, né, dos gêneros, hum, né? Mas quando a gente está aqui no corpo, né, a gente acaba absorvendo essas características, né, da cultura, né, do jeito que o ser humano deu para sobreviver no mundo. E aí vem todas as questões, né, morais, éticas, culturais, que acabam discriminando, né, os gêneros. E no nosso caso é isso, né? A sociedade ocidental, ela foi cultuada, né, em cima de um Deus masculino, né? Um Deus com características masculinos, aspectos masculinos, né? O Javé, né, que fala ali também no livro, né? O Deus judeu lá, ele tinha essas características
que eram projetadas, né, do homem, né? Eu acredito também que as divindades, elas, quando são personificadas, elas ganham essas características. A gente que cria o Deus, não é o Deus que criou a gente, né? Então esse Deus aí foi uma criação do próprio homem, né? Que na tentativa de sobreviver, de tentar existir de uma maneira um pouco mais permanente ali, acaba projetando essas características masculinas e subjugando ali aqueles outros seres que não têm essas características, no caso, né, a mulher. E, então, essa construção toda que aparece bem nítido ali no livro, né, das regras, de quem que tem o poder de decisão ali, né, no caso o homem, elas são reflexo, né, do meu ponto de vista, dessa tentativa de sobrevivência ali né, no caso do mais forte, do mais apto ali, que para se manter ali no poder acabou transferindo, né, abusando do ser que não tinha as mesmas características que ele, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, mas quer dizer, diferente, não completamente diferente, mas quando a gente fala a cultura ocidental, eu Eu tenho a impressão, você me corrija se eu estiver errado, que a gente não junta o mundo inteiro, porque nós sabemos pouco do Oriente Médio e do Oriente, né? A gente sabe pouco, talvez por questões de língua, né? De idioma, inclusive, porque nós aqui no Brasil a gente tem muito acesso, tínhamos no passado, às coisas que vinham escritas em francês e agora em inglês, então a gente se afasta do Oriente Médio para o Oriente por essas questões, mas lá também os deuses da Índia, por exemplo, existem deusas mulheres e deuses homens, mas os deuses todos têm características humanas, né? São todos, Sim. embora fisicamente eles não nem sempre pareçam humanos, é, nem sempre, mas sempre tem uma história porque que não é mais humano. Por exemplo, o Ganesh, que tem a cabeça de elefante, ele era um humano, e aí aconteceu Uhum. toda uma história que é uma história muito linda, por sinal. Mas também lá eles têm também lá tem o patriarcado, também lá tem a força, lá que eu digo é do outro lado da bola, né? Também o Sim. homem é superior de alguma forma, se colocou como superior socialmente, né? Se Aham. colocou. Sim. E quando você diz que o homem tem mais aptidão, eu vejo assim, o homem tem mais força física do que a mulher, né? Na maioria das vezes, porque tem as mulheres que são punk e tem os Sim. homens que são fraquinhos, né? Mas característica geral, os homens têm mais força física, mas eu penso que a mulher tem, não diria mais aptidões do que o homem, mas aptidões que são exclusivamente femininas, né, das mulheres do corpo feminino, e que o homem não alcança, como gerar, reproduzir, parir, amamentar, e toda a relação que a mulher tem com a natureza, que costuma ser uma coisa mais feminina também. Então, eu acho que aptidão não é uma medida de força. Eu acho que é força física, né? O poder que o homem Isso. tomou como força física, né? Essa aptidão para sobrevivência mesmo, né? De força física, né? Da lei do mais forte mesmo, né? Uma lei bem bruta, né? Bem instintiva mesmo, né? É, Que denota, né? Bem o estado que a humanidade estava, né? E ainda está um pouco, tá um pouco melhor, mas essa, só porque eu sou mais forte, eu me achar no direito de ser melhor já é um absurdo, né? Ou seja, é. acho que nem os animais são assim, né? Os animais até, mesmo sendo mais fortes, eles têm um cuidado, né, para com o outro ali que o ser humano acabou perdendo, né? Em algumas espécies animais, inclusive as fêmeas são mais fortes fisicamente, né? São Exato. mais. A gente não tem uma comparação com os animais, embora a gente seja animal também, Uhum. mas eu acho que vamos ficar entre nós aqui, humanos. Sobre a questão da honra, a palavra honra é uma coisa boa, né? Que tem um aspecto positivo da honra. A gente honrar o nosso nome, honrar a nossa existência, né? Então, no caso de eu, por exemplo, que sou mãe, eu acho interessante que eu tenha uma vida
que nós classificamos como uma vida digna, uma vida é, de responsabilidade, de moralidade, que é honrada. Os filhos têm orgulho de dizer: minha mãe é fulano, meu avô é fulano, essa questão, esse aspecto da honra é bacana. E você me Uhum, respeitar, né, me honrar, porque eu me dou ao respeito, porque eu apresento qualidades, características que são respeitáveis. Nesse aspecto, tudo é bacana, eu acho. Mas quando a gente fala sim. da honra masculina, especificamente, o homem que ele lava a honra dele, né? Se a mulher o trai, ele lava a honra dele. Se um inimigo o ataca de alguma forma que ele considera humilhante, que é muito específico do homem. Como é que você vê Uhum. isso da honra masculina? A honra, assim, eu enxergo como uma tentativa da gente buscar uma coerência entre alguns valores que a gente acredita e as atitudes, né? Então, se eu acredito que roubar é errado, eu não vou roubar, né? Eu vou estar honrando. Se eu roubar, eu vou estar sendo desonrado, né? Desonesto ali. O problema se dá quando esses valores que a gente criou como certo não são tão certos assim. Eles só foram absorvidos aí dessa cultura, né? Essa cultura que discrimina, que faz um ser melhor que o outro. E aí eu continuo acreditando nesses valores, e aí na hora que eu tento botar em prática, eu vou estar cometendo atos ali que, numa ética mais universal, elas não seriam bem vistas, né? Acho que cabe aí aquela distinção entre moral e ética, né? A Hum. moral, ela é construída ali de acordo com os costumes do povo, de determinado tempo, determinada sociedade, e a ética tem uma tendência a ser mais universal, né? E está sempre sendo atualizada aí para o que é ser humano de uma maneira geral. Então, às vezes, essa moral não coincide com a ética, e aí eu estou honrando o quê, né? Eu estou honrando essa moral ou estou honrando uma ética mais profunda? Acho que vem esse questionamento, né? Quando a mulher é responsável pela honra do homem, porque a gente viu na leitura do livro, tem muito disso na Bíblia, tem muito disso em filmes de Hollywood, e tem muito disso nas páginas de jornais também, que a mulher desonra o homem. Como que uma pessoa pode desonrar a outra, em primeiro lugar, né? Então, a gente tem, no caso das mulheres, por exemplo, eu, quando eu sou solteira, eu sou a senhorita, meu pai, né? A senhorita fulana, filha do conde. Depois eu me caso com, supondo que meu marido fosse um carneiro, daí eu passo a ser a senhora carneiro. Então, agora, se eu mantiver, principalmente se eu mantiver os dois nomes, então eu sou conde carneiro, eu tenho que honrar o conde, que é o meu pai, e tenho que Uhum, honrar o carneiro, que é o meu marido. E daí, quando eu volto, no caso de um divórcio, uma separação, que daí eu não sou mais a senhora Carneiro, eu não posso mais voltar a ser a senhorita Conte, daí vem toda uma humilhação para a mulher, né? Porque daí agora ela não tem mais um dono. sim. Quando eu tenho 70 anos e eu sou divorciada duas vezes, a primeira vez que eu me divorciei, que foi em 78, em 78, teve o desquite primeiro e depois o divórcio. Então, naquela época ainda tinha. Eu fui a primeira pessoa na família próxima, assim, de todas as pessoas que a gente conhecia na nossa família, que entrou nesse processo humilhante, né, de divorciar. E fica uma coisa pesada, ficou uma coisa pesada para o meu pai naquela época. Ele tinha uma filha desquitada, depois uma filha divorciada. Já na segunda vez, anos já tinham se passado e já não foi mais tão grave assim, mas ainda hoje eu vejo amigas que são separadas ou mesmo que são viúvas, mulheres sozinhas, né, mulheres sem um homem. Existe uma resistência da sociedade para receber essas mulheres, para aceitar, por exemplo, grupo de amigas casadas. Evitam, evitam um pouco as mulheres sem homem. E, tipo, eu vou manter o Uhum. meu homem para mim, né? Não vou trazer mais uma aqui. Mas tem a questão da honra, que eu tenho que honrar o nome do meu pai. Então, quando eu me desquitei, em 78, eu estava, de uma certa forma, desonrando meu pai.
Em 74, eu tinha 18 anos, eu fui morar em Londres e eu fui trabalhar em Londres como camareira. E o meu pai é médico, era médico, né? Uhum. E era uma desonra você colocar uma filha para trabalhar de camareira, né? Você é um médico e a sua filha é camareira. Então, meu pai dizia que eu estava morando em Londres, tal, dava todas as informações, mas essa parte ele não falava. É camareira, minha filha é camareira em Londres. Uhum. Então, tudo isso vai sendo ligado à honra do homem. Isso que eu gostaria que você falasse. Que honra é essa? Se eu sou, supondo outra vez, com todo respeito à Valéria, que é a sua companheira, é só para a gente usar o nome, supondo que eu fosse a senhora Carneiro e eu te traio, como que um homem sente que isso o desonra? Onde que está essa ferida? Olha, uma questão bem interessante, né? Esse sistema todo, ele acaba virando uma associação, né? São contratos ali que são feitos em cima de um paradigma, né? De uma ordem que é considerada a melhor, né? Então, essa associação, os casamentos, né? A formação da família e às vezes até do clã como um todo, eles já são constituídos com base nesse paradigma de que o homem tem que tomar decisões, né? O aspecto masculino ali da relação tem que tomar decisões, ele tem o poder de falar o que que vai ser feito ou não. E também, por consequência, a associação do feminino nessa área do cuidar, né? Do seguir, da fidelidade, né? A fidelidade a essa figura de poder, né? Então, por isso que a fidelidade ali, no caso da mulher, ela é um dogma ali, né, muito importante nessa associação, porque o ser humano é um ser social, coletivo, né? Então, esse coletivo da família ou de um casamento acaba tendo que seguir alguns padrões para que seja bem sucedido naquela sociedade, né? E o que foi estabelecido, se o homem que tem o poder, mas a mulher também como associada ali naquela relação, ela tem as funções dela, né? E que não compete ali tomar decisões, tudo, mas compete aceitar e seguir as regras ali que o homem trouxe, né? Então, por isso que a fidelidade, o homem podia trair à vontade, que não acontecia nada, né? Mas a mulher traiu uma vez, era uma desgraça, né? Porque era a principal função, né, social da mulher era ser fiel ao que o homem decidisse, né? Porque senão não funcionava ali na sociedade da época, né? Então, até hoje ainda a gente traz resquícios, né? Isso tudo parece que a gente já, né? Nossa, a gente está falando sobre isso, está tudo muito bem resolvido, mas de acordo, né, com as teorias aí do inconsciente, né, inconsciente coletivo que alguns pesquisadores trazem, isso tudo ainda a gente traz muito ainda no inconsciente, alguns mais inconsciente, outros menos, né? Mas ainda está tudo muito vivo, né? A questão ainda é muito mais aceitável hoje em dia um homem trair e depois pedir desculpas, né? Ainda pede desculpas hoje. Antigamente traía e nem pedia desculpa, né? E a mulher já é mais difícil um homem perdoar uma traição. E tem hoje em dia tem esses resquícios, você está falando históricos, né? Que é assim, tem uma psicóloga que eu conversei, eu acho que 2 episódios atrás, a Sumaya, e daí ela fala que a tecnologia desenvolveu demais, super acelerada, mas que nós humanos, o nosso progresso é muito lento, né? Muito lento comparado Exato. com a tecnologia. Então, a gente ainda é a mesma pessoa de 2, 3 séculos atrás, né? A gente tem ainda que essa mesma estrutura. Mas hoje a gente vê muito forte um crescimento, eu acho, que as mulheres conseguiram avançar em direitos, em privilégios, em numa posição social em vários lugares. Outra vez a gente vai falar do mundo ocidental,
porque eu tenho pouca informação do outro lado. Então, aqui na Uhum. Europa, nas Américas, a gente conseguiu muita coisa, né? Um avanço muito grande social. Mas hoje tem uma pressão, porque isso fez com que os homens se ressentissem, eu percebo que essa reação que a gente está tendo da, da sociedade, né, nos Estados Unidos, como as igrejas estão se movimentando hoje, tudo para colocar a mulher de volta no lugar dela, de volta na cozinha, de volta cuidando das crianças, de volta servindo o homem. Porque a gente fez uma piada com a primeira-dama um tempo atrás, da mulher recatada, tal, mas era uma coisa que ainda a gente estava Uhum. falando. Foi uma piadinha, mas agora já não é mais piada. Então, a sociedade tá, a sociedade masculina, com muitas mulheres metidas nessa sociedade masculina, né? É importante Uhum. dizer, estão querendo voltar a colocar a gente na caixinha e fechar, porque a gente já Sim, extrapolou, né? Que é tudo, já extrapolou. Então um caminho muito difícil para a mulher esse, né? Qual que sim. seria o caminho? Mas a gente está na luta. Qual é o caminho para o homem encontrar? Ele não colocar o homem na caixinha, mas para Uhum. ele se adaptar à mulher fora da caixinha também. Qual é o caminho para o homem? Muito bem colocado. Acho que eu sempre comento com a Valéria e com outros amigos, né? Que o homem hoje em dia realmente ele está muito mais perdido, mais bagunçado psicologicamente, né? Eu tenho vários pacientes homens também e falo, meu, graças a Deus que você veio buscar ajuda, porque o homem não vem, não busca ajuda, né? Psicológica, é difícil. E eu falo assim, olha, parabéns por estar aqui, estar querendo se conhecer, se entender melhor, porque o homem realmente está perdido, né? Tá bem bagunçado, tá sem um caminho, sem um vislumbre de caminho, tá que nem o presidente dos Estados Unidos aí, né? Não sabe o que fazer e sai atacando todo mundo, né? Então a gente tá, né, nesse lugar de fala enquanto homem, né? Eu percebo que a gente está bem perdido mesmo, né? Não existe um caminho estável e seguro, graças a Deus que essas bases foram remexidas, né? E isso deveria ser visto como uma libertação, porque é um peso também. Se assumir ali esse lugar de eu que mando, eu sou, né, de decisão e de poder, tudo. Parece que é só alegria, só vontade, né, só coisa boa, mas é um peso também, É, né? Que se o homem for inteligente, ele vai abrir mão disso, né? E passar a agir de maneira colaborativa, de maneira mais, né, leve, né, junto com a mulher, em parceria, e tentar construir um tipo de sociedade, um tipo de valor que ainda não teve na história, né, que é esse valor da igualdade, da fraternidade, né, da gente construir as coisas juntos, né, e é um desconhecido, só que o ser humano tem uma tendência a ter medo do desconhecido. Essa é a grande encrenca, o grande empecilho para que a gente desenvolva, né, coisas novas, é porque o novo ele é desconhecido, você não sabe onde vai dar, né? O que a gente já conhece, o velho, por pior que esteja, né, a gente já sabe como é que é e se adapta a ele ali, sabe o que esperar, né? Acho que é por isso que você falou que esses movimentos de extrema direita, né, de reacionarismo, de volta aos costumes do passado, eles estão aí pulando, porque o novo está se apresentando e ninguém sabe o que faz, e aqueles que não querem assumir essa jornada voltam para trás nos valores antigos, que pelo menos é algo conhecido, né? é conhecido e, como você falou, é pesado, mas de alguma forma confortável, né? Confortável, É, confortável, que é né? conhecido. Você acha que esse desarranjo, esse estado de estar perdido de muitos homens, ele, ele decorre de uma evolução que o homem está adquirindo alguma consciência e agora eu não sei o que eu faço? Ou decorre de uma ameaça quando ele vê que as mulheres estão se organizando? O ideal seria que esse desequilíbrio
viesse em busca de uma harmonia entre polaridades, né? Do meu ponto de vista, eu sigo um pouco o que o Buda falava, né? O caminho do meio, o caminho de integração das polaridades, né? O Jung vai falar também da integração da ânima e o ânimos, né? Do masculino e feminino, né? Então, me parece que o saudável, o bom, né? O que a gente chama de felicidade é algo no meio, não é nem o masculino e nem o feminino preponderando, Hum, né? Mas, de alguma maneira, quando eu me identifico com uma polaridade, às vezes eu não quero abrir mão daquilo, fico segurando, 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 e chega um ponto que não dá mais conta, né? O outro lado, ele começa a brigar para que o equilíbrio de forças se estabeleça, né? Então, por isso que brigar ali não é a resposta, né? Eu acho que é o soltar, o relaxar, o deixar as coisas se harmonizarem ali, né? Então, então a saída mesmo para o homem, por exemplo, o atual, seria realmente a rendição mesmo, entregar ali, sabe? Entregar esse poder, né? Que na verdade é uma coisa muito rasa, né? Uma coisa de sobrevivência no material. Se a gente vai para as camadas de existência, né? Existência psicológica, espiritual, essa questão do masculino e feminino, ela fica, né? É o que eu falei, assim, espírito não tem sexo, né? Então, ela fica no outro jogo de forças, é um jogo de polaridades, né? Que vale mais o equilíbrio do que eu me fixar em um dos lados e ficar brigando por aquilo. é. A gente viu também nesse capítulo do livro, no capítulo 7, muitas sociedades em que a mulher ela é submissa até os dias de hoje. O livro foi publicado em 2020, então as últimas estatísticas que eles trazem é de 2019. Ele está sendo agora, exatamente nesse momento, está sendo revisado, né, atualizado, e a edição em português. Em inglês deve sair em maio e em português deve sair até agosto com essa atualização. Mas, para além disso, de que o livro é de 2020, que já se passaram 6 anos, e 6 anos tá do jeito que o mundo está, né? Mas a gente vê nas notícias, segue. Eu estive na Índia, estive na Etiópia, tive contato com pessoas de outros países, de outras religiões, inclusive. Eu tenho uma família de afegãos que são muito próximos amigos, e a gente vê ainda esse lugar do homem exigindo respeito da mulher, e agora a gente não vai falar mais de traição. Não é um respeito que eu não devo te trair, é um respeito de submissão. Então, vê na África, nesse capítulo, mostra que as mulheres, para servir o pai ou o marido, elas devem se ajoelhar. Imagina você, meu esposo carneiro. Aí eu preparo É, o jantar, se ajoelha. coloco no prato, me ajoelho e vou ajoelhada entregar para você, tipo, né? E aí tem essa questão, tem a questão do filme. Eu não sei se você assistiu aquele A Menina no Rio, você conseguiu Assistir, assistir? assistir. Que a menina, ela tenta, vou colocar o link para as pessoas assistirem, embora esteja no livro, mas então não vou contar, não vou trazer muito spoiler, mas a menina, ela Aham, o pecado dela, o erro dela, como ela manchou a honra do pai, ela quis se casar com fulano de tal, né? E ela não quis fugir com um homem, ela não está transando com um cara estranho, ela quer se casar com um homem que o pai não aprova. E o pai tenta matá-la por conta disso, né? Para limpar a honra dele. E o interessante nesse filme, já vai um spoiler aí, mas depois tem muito mais coisa para ver, é que a comunidade e a própria família dela apoia o pai. A mãe e a irmã apoiam o pai, que sim. realmente deve defender a honra dele. E não é um trair o marido. Esse tipo de submissão, você acha que ele ainda existe aqui entre nós? Vamos voltar para o Oriente. Ou já não tem mais essa característica submissa entre as mulheres e Aqui no, expectativa dos Oci- homens, né? aqui no Ocidente, aqui, É,
Olha, historicamente, me parece que diminuiu um pouco, né, com essa influência da globalização, né, de uma cultura onde os valores, né, esses valores morais e espirituais foram deixados de lado para se adquirirem valores de comércio, né, de indústria, né, estadunidenses, né, norte-americanos, e para eles o que importa é o consumidor ali. Então, assim, a gente está numa lógica diferente agora de se a mulher foi descoberta como consumidora também, né? Então, assim, ela ganha um poder ali, mais que não seja o que a gente queria, né? Mas acabou nivelando um pouco. Então, enquanto tiver a pessoa que pode pagar, que tenha consumo, né? Ela ganha um certo status ali. Então, hoje em dia, acho que ficou mais de quem tem poder aquisitivo, quem tem dinheiro, do que sexo. Uma mulher que tenha dinheiro, ela tem um certo respeito ali. Ela pode casar várias vezes, ela adquiriu um status ali de poder, né? Que às vezes, antigamente não. Antigamente, né? A cultura religiosa mesmo não tinha essa questão do capital ali, do dinheiro, gerando status, né? A gente vai ver até assim na transição da nobreza para a burguesia, né? Para os ideais da nobreza, para a burguesia, a gente vê que antigamente era o título de nobreza que valia. O cara podia ser um estúpido, mas se ele era conde, era respeitado e tinha um poder ali. E agora não, agora a gente está sobre a regência dos valores burgueses, né? Ou seja, quem tem mais dinheiro tem tem poder, né? Ele pode falar mais, ele tem status. Então, nesse sentido, não que isso seja uma coisa muito positiva, né? Não foi pelos caminhos certos, mas eu acho que deu uma nivelada, sim, né? Então, aí você está falando de poder aquisitivo, então é um número muito reduzido de mulheres, né? Se a gente falar, ainda só vou trazer da África para cá, né? A África, a Europa Ocidental e as Américas, a grande maioria da nossa população é pobre. Então não está Pois nessa é, camada. A gente está comprando barato, está comprando da China, está comprando coisas sim. Gucci falso, Nike falso, tudo falso, porque não tem esse poder ainda. Então existe ainda. Eu tenho contato Uhum. com, você deve ter também, certamente, contato com Aham. pessoas de muito baixo poder aquisitivo, que eu não vejo nas famílias essa igualdade, nem pseudo-igualdade, né? Não, não existe, os É, homens estão acima. E existe sim. também, que a gente já conversou em outras, teve em outros episódios do podcast, e está no livro, e é bastante falada, a força da igreja. Sempre a gente coloca um peso bem grande na igreja evangélica, mas não só evangélica, porque a igreja católica que tenta, né, usar uma capinha diferente também tem muita Uhum. responsabilidade, sem falar no Islã, vamos falar, e sem falar nos judeus, vamos manter só nos cristãos. Nas É, igrejas cristãs, em geral, existe ainda essa pregação muito forte de que o homem é o cabeça, a mulher lhe deve respeito, os filhos lhe devem respeito. aham. Como que você vê o papel da igreja na nossa sociedade? Quando eu estava preparando, né, um estudo sobre a jornada do herói, né, eu passei aí por alguns filósofos, né, Nietzsche, Schopenhauer, que vão falar, né? Nietzsche tem aquela famosa frase, Deus está morto, né? Esse Deus cristão, esse Deus da Igreja Católica. Então, o que eu peguei disso tudo é assim, antigamente tinham vários deuses, né? As culturas de vários deuses, né? Que nem você falou, na Índia, na Grécia, na Roma, deuses masculinos, femininos, então tinha Deus para tudo lá, né? O judaísmo era uma exceção, né? Era um Deus único ali, um Deus único de características masculinas, né? Então era uma cultura do patriarcado, vem ali dos hebreus mesmo, né? Essa cultura mais rígida nesses valores, né? Quando Jesus aparece no contexto, por mais que ele seja judeu
ele traz valores mais de igualdade, de amar ao próximo, né? Traz todos os valores femininos e que quebram essa cultura, né? Deveriam quebrar essa cultura do patriarcado, né? Se a gente seguisse o que Jesus falou mesmo, a gente seria outro mundo, É, né? Aí tem todo um estudo, eu não sei se você já se aprofundou nisso, né, dos gnósticos não. e de como que desses grupos gnósticos, né, cristãos, existia uma cultura de igualdade, né, dos cátaros e aonde a mulher era respeitada, onde tinha uma igualdade ali, né? Só que o grupo que preponderou, o grupo do Irineu, né, que é um grupo de um dos grupos gnósticos que se aliou a Roma, né? E aí ele começou com vistas no poder, né, o poder político, misturou a crença com o político, né? E aí os outros foram caçados, né, tiveram que fugir, tiveram que esconder os seus estudos, né? Até hoje a gente descobre manuscritos Uhum. apócrifos, né, que foram consequências dessa fuga dos gnósticos, né? E esse grupo que se estabelece junto a Roma, né, é o que dá origem à Igreja Católica, né? Com alguns mantendo uma parte do ensinamento, né, os evangelhos oficiais, né? Então mantém a imagem de Jesus, né, mas também exclui muitos outros ensinamentos e parte da história que a gente perdeu acesso, né? E aí a igreja se constitui cultuando essa imagem de Jesus, mas ao mesmo tempo com uma estrutura de poder que estava mais atendendo aos fins de Roma, né? Então Roma aproveita isso, até a data de nascimento de Jesus, eu estava estudando esses dias, ela ninguém sabia quando Jesus nasceu, né? E aí um dos imperadores romanos falou assim, como assim? Como que esse Deus que vocês adoram aí não tem, né, não tem data, não sei o quê. E ele era seguidor de um outro Deus lá que não era muito conhecido. E aí ele chegou e falou assim, vamos botar então como se ele tivesse nascido na data desse outro Deus, para valorizar aquele Deus que ele queria. Então, o 25 de dezembro, né, na verdade, uma convenção que esse imperador, que ele queria valorizar essa data, que era o festejo do Deus dele, ele coloca como se Jesus tivesse nascido lá e todo mundo que era cristão ali comemorava essa data, né? Então era tudo convenções para fortalecer uma crença. Então Jesus passa a ser um mito, passa a ser um instrumento também do político, né? Para concentrar uma crença num Deus único, ela tem o poder de concentrar. Mas por isso que acho que o catolicismo, o cristianismo ficou com uma força muito grande, né? Ele não dispersa em várias crenças. Então, uma crença num Deus único, né? Se eu concentro. No livro você fala muito de fé, né? A fé nada mais é do que uma concentração de vontade em algo que eu acredito. Então, se eu tenho fé que eu vou ser feliz, eu vou concentrar minhas forças para ser feliz, né? Então, essa fé num Deus único, ela é muito potente, né? Ela é mais potente do que se eu distribuo minha fé em vários deuses, em várias, né? Então, acho que a força do cristianismo, né, da Igreja Católica, né, por isso que ela também ela se espalhou pelo mundo, né, veio parar aqui nas Américas, né, ou seja, ela teve esse poder, assim, né, Tem um e um poder rumo, de controle muito grande, né? É mais fácil controlar um povo que acredita num só Deus, cujas regras eu determino, né? sim, Do que sim. várias em 2018, o censo da Índia trazia que na Índia tinha 33 milhões de deuses. Mais Deus do que gente, né? Mas né, não lá, né? Não lá na Índia não é mais Deus do que Lá gente, não é mas tanto, né? 33 milhões de deuses e deuses com características muito peculiares assim, mas todas características humanas, todas valorizando algum aspecto dos humanos que a gente valoriza, né? Uhum, Agora, quando uhum. você tem e tem deuses, muito mais deuses homens do que mulheres hoje na Índia, embora
eu já tenha não estudado, mas lido de que no passado havia mais deusas e que elas também foram sendo apagadas, né? As próprias deusas gregas foram sendo apagadas, viraram aqueles mitos, as mulherzinhas bonitinhas e obediente ou muito malvadas, né? A mãe e a Aham. madrasta, né? Ficaram lá na Grécia, então foram apagando as deusas do sexo feminino. Mas esse Deus que tem características humanas, inclusive tem um guru indiano que se chama Sadhguru, ele diz que Deus não é amor. Não dizendo que Deus é o contrário de amor, não, mas ele diz que Deus não é amor. Necessariamente, a gente coloca esse porque nós vemos como uma qualidade suprema. Para nós, se eu sou capaz de amar, eu acho que isso é muito bom. E justiça. Eu sou justa. Então, a gente tem os nossos valores, e os nossos maiores valores a gente atribui a Deus, os nossos valores inferiores a gente atribui ao demônio. E daí a gente Uhum. tem é um demônio em mim e um Deus em mim atuando, né? Mas é tudo eu, né? Tudo Sim. o que tá. Esse, eu fiz uma pós-graduação sobre narcisismo, né? Para tentar entender, né, o que que é. Quando a gente fala de narcisismo, o que que a gente está falando, né? É exatamente essa frase que você acabou de falar, assim, é tudo eu. Então, tudo são projeções minhas, né? Eu projeto Deus fora, mas né, eu também sou Deus ali, né? Eu projeto os demônios fora, mas também esses demônios estão dentro de mim ali, né? Ou seja, são características minhas que eu projeto fora. Isso tudo é o que a gente chama de um narcisismo primário ali, ou seja, a criança, né, quando ela nasce sem ali um eu, uma noção de eu. Ela vai absorvendo, né, do meio, né, dos pais, da sociedade, o que que é ser um ser humano. E aí, em determinado momento, ela absorveu tanta coisa que ela fala, ah, acho que eu sou isso, eu sou isso. Deram um nome para ela, deram regras, deram valores, deram uma roupinha, né? Tipo de comida, para ensinar ela os sons, né? Que viram uma fala, uma linguagem. Então, esse narcisismo, ele é importante no começo, né? Eu preciso botar toda a minha energia para tentar descobrir quem eu sou. Só que quando eu me fecho nesse processo, eu não olho para o outro. Que eu não me reconheço como eu ainda, como que eu vou reconhecer você? Eu estou preocupado com as minhas dores, minhas questões. Sabe? Eu não quero saber se você está sofrendo ou não. Isso aí é problema seu. Eu estou olhando para mim, né? Esse é o narcisismo primário, que só quando eu já relaxo em mim ali, já consigo. Pronto, agora eu já sei mais ou menos quem eu sou, eu posso olhar para você. Eu posso ter compaixão, eu posso ter empatia, né? Eu posso ter troca. Enquanto não tem um eu definido, não tem troca. Eu vejo você como um objeto. Se você está me dando coisa boa, ah, que legal. Se você está me dando coisa ruim, tchau. Essa é a visão do narcisista ali, né? A criança é muito assim, ah, se eu estou brincando, tô fazendo coisa boa, beleza. Se eu começo a botar regra demais, ela já sai fora, ah, não quero mais brincar com você, né? É a lei dela. E o que acontece hoje em dia, né, que a gente observa até em patologias mesmo, né, todas as psicopatias e mais sérias, elas são um tipo de narcisismo secundário, onde a pessoa, depois de velho, né, às vezes com 80 anos aí, né, que nem alguns presidentes aí, continuam olhando para si e não evoluíram para esse olhar para o outro, né? E aí eu vejo o outro como objeto, né? É Ele fruto se de vê como um centro do universo, é a própria pessoa. isso, é fruto de um psiquismo muito infantil, muito frágil, né? O narcisista, né, típico, né, que a gente vê lá, parece que ele é forte, que ele é, né, que ele é alto, tem uma autoestima alta, né? Ele exala ali nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas no fundo, ele tem uma noção de eu muito fraca, uma fragilidade muito grande que ele precisa
tá reforçando o tempo todo. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito, olha como eu tenho dinheiro, olha meu carro, né? Olha a minha mulher aqui, né? Ele quer casar com uma mulher bonitona, como se fosse uma propriedade ali. Olha a minha Troféu, mulher, né? né? Um troféu. Então, no fundo, é ainda um psiquismo muito frágil, muito infantil, que precisa desse reconhecimento dos outros para ter uma noção de quem ele é. E quando, para a gente voltar para a questão da honra, a imoralidade sempre existiu, né? Ela sempre esteve presente na humanidade, né? Mas sempre muito forte, muito evidente no grupo, na metade humana, que é masculina. E Aham, agora, e a gente vê, então a gente tem muitas histórias de imoralidade. Mas agora esse escândalo gigante, né, que não é novo, mas enquanto escândalo é uma coisa nova dos arquivos da Epstein, aquele poder dos homens, que eu acho interessante o aspecto de que não existe nada ali que seja honroso para o homem. E tem muita mulher envolvida nesses arquivos também, diga-se de passagem, né? Mulheres aham, demais, inclusive, mas nada honroso. Então, tem homens que estão incluídos nesses arquivos, que a gente vai falar do Chomsky, vai falar do Bill Gates, vai falar do Deepak Chopra, são homens de quem a gente esperava honra, e eles estão envolvidos nesses arquivos. Então, são atitudes desonrosas e imorais. E o que que esses homens ganham? Poder, dinheiro, posição social. O que que é que tá, o que que- é um, não estou esperando você analisar esse grupo de pessoas, mas me sim, ajudar a entender o que que é essa busca, ou o que que é esse vazio desses homens, dessas pessoas, porque tá. inclui mulheres ali, né? Eu vou arriscar uma interpretação que eu percebo é muito comum na clínica, né, com os pacientes trazendo isso, que envolve sentimento e sensação, né? A gente usa até, confunde até no jeito de falar, eu sinto isso. Mas você sente de sensação ou sente de sentimento? São funções psíquicas diferentes, né? A sensação, ela está ligada aos órgãos dos sentidos, ao prazer material, né? A experimentação direta. Nossa, comi um bolo, ai, que gostoso, né? E é uma sensação é passageira, né? É efêmera, né? Sentimento já é um julgamento numa camada mais sutil. Então, para eu, né, eu sentir afeto por alguém, eu sentir confiança, né? Eu sentir amor, eu preciso de convivência, eu preciso passar coisas juntos, passar dificuldades juntos, né? Então demora para construir sentimento e sensação. Puxa, eu posso ver alguém na rua, né, achar bonito, vamos lá, vamos transar e já pronto, teve uma sensação boa, mas o sentimento não deu tempo de estabelecer. Diante daquilo que a gente vinha falando, né, de uma cultura materialista ali, né, essas origens burguesas de consumo, né, de prazer, propaganda, né, tudo, né, tem a máxima de prazer em tudo. Ela valoriza muito a sensação, né, que é uma função bem primitiva, é uma função que os animais têm também, o animal tem sensações, gostos, né, e em detrimento do cultivo do sentimento, que é algo mais demorado, algo mais, né, que não gera tanto lucro ali para as empresas, indústrias, né? E pelo contrário, se eu estou feliz, né, com a minha família, se eu estou feliz, tudo, eu não vou sair consumindo que nem doido, né? Não vou ir no shopping gastar e comprar coisas, me empanturrar de comidas, ficar vendo pornografia. Se eu estou feliz ali, em termos afetivos e de sentimentos, eu vou ser um mau consumidor. Então, assim, a sociedade, nesses padrões, nesses paradigmas, ela vai valorizar essa sensação, né? Então, a sensação, e a sensação está diretamente ligada a essa questão do poder, né? Principalmente esse poder do dinheiro, né?
eu tenho dinheiro, eu posso comprar mais coisas, eu vou ter mais prazeres materiais, né? Por isso que essa ligação aí né, da exploração sexual ali, junto com pessoas poderosíssimas, né? Acho que chega um ponto que ele já não sabe mais o que fazer com tanto dinheiro e começa a experimentar perversões múltiplas aí, porque essa coisa da sensação requer variedade, né? E fica, o que estão falando agora sobre, se fala muito atualmente sobre as crianças em joguinhos de celular, né? Que elas querem mais, né? Que você chega a um estágio de sensação que não é mais suficiente, como as drogas, como tudo, né? Você quer, eu preciso de mais, e aí, Sim, no sim, caso do Epstein, que eles chegam a esses, eu vejo como um, eu não sei, eu vejo essas pessoas assim, como para além da maldade. Eu vejo como pessoas muito vazias, né? sim, Essas totalmente. pessoas do Epstein, soldados que no capítulo 6 a gente falou de estupro como arma de guerra, também é uma coisa que sempre existiu, que está na história, mas agora está evidenciado em muitas, a gente vê no celular da gente isso, né? Essa necessidade de estuprar o inimigo, e não só mulheres, mas não só Sim, mulheres e crianças sem a sensação, não é prazer sexual, né? É esse vazio, né? sim, Eu fico sempre tentando buscar esse vazio que ele significa. Simples, para usar assim, para ser simplista, a gente podia, muita gente diz, é falta de fé, é falta de Deus, né? Mas é falta de alguma coisa. Como que você vê? É falta do quê? essa, esse, essa necessidade de mais prazer, é. sensação. O, o próprio Nietzsche fala, né, da condição humana, o ser humano é um vir a ser. Então a gente não é nem um animal e não é nem um ser divino, né? Ela está no meio do caminho. Então essa é uma condição um pouquinho angustiante, né, do ser humano. Assim, eu não sou ali um animal que não precisa pensar, não precisa fazer nada, é só seguir os instintos, mas também eu não sou uma divindade pura e perfeita, né, como às vezes eu imagino. Então, essa angústia, né, existencial, que alguns filósofos vão interpretar isso de diferentes maneiras, mas basicamente o ser humano ele é um ser meio híbrido, né, meio onde tem um espectro de possibilidades muito grande. Então, eu posso ser desde um cruel assassino até um gênio, até um artista, um Mozart, né? Então, existe um espectro de possibilidades muito grande e essa liberdade toda, né, teórica aí, ela acaba por gerar ali uma certa insatisfação também, né? E esse não saber quem eu sou, esse não saber o que se é, né? E essa é a grande pergunta, né, existencial aí para o ser humano, porque a gente não sabe o que que é, não tem uma referência externa, né? Então a gente está sempre em busca, sempre numa jornada, sempre numa busca de saber o que a gente é, né? A gente tem essa diferencial dos animais, que é uma memória que guarda, né? Que elabora, que simboliza, e isso faz com que a gente fique com essas questões, né? O que acontece quando eu morrer, né? O que é certo, errado, ética, moral, e tudo isso nos animais já está resolvido na forma de instintos. E vamos dizer que, né, nos seres divinos já está definido também na natureza daquele ser. Para a gente não, a gente tem possibilidade de continuar subindo, né, tentando chegar no divino ou regredir para o animal, né? Que é o Nietzsche vai falar isso mesmo. Tem uma tentação muito grande da gente regredir. Ah, é a ignorância que é bom mesmo, não preciso ficar pensando esse monte de coisa, Uma né? benção, né? Para que que eu faço podcast, tentar conscientizar? Não, eu vou para o instinto mesmo, né? E tem um lado, o outro, que é o mais difícil, mas que
promete mais, né, uma evolução, um desenvolvimento, que é o tentar evoluir, tentar se melhorar, tentar refinar nossos pensamentos e sentimentos, né? Você tem uma religião? Você é religioso? Eu sou bastante religioso, mas eu não tenho uma religião assim específica, né? Bastante espiritualizado, né? Que a gente fala, né? É. Eu, eu vim de uma origem, né, da familiar do espírita, kardecista, né? Então eu frequentei lá na infância, na adolescência. Depois tive alguns contatos com esoterismo, ocultismo, né? E mais recentemente com xamanismo, com práticas holísticas do Oriente também, né? Com yoga. Mas eu me considero mais um autodidata, assim, né? Eu estudo, eu tenho minhas práticas e minhas crenças e valores, alguns alinhamentos, então alguns alinhamentos eu tenho com o budismo, outros com o ocultismo, né? Mas essa figura de Jesus, do Cristo, para mim é uma que sobressai muito, né? É um Jesus diferente um pouco desse Jesus das religiões, é o que eu te falei, né? Ele se aproxima mais de um Jesus gnóstico ali, ou seja, um mestre de sabedoria, uma consciência muito elevada que veio trazer aí valores e progressos no lado espiritual, mas que com o tempo, né, como tudo, né, no ser humano, com o tempo a interpretação sobre ele, né, das religiões organizadas acabaram diminuindo bastante, né, o potencial que ele dos ensinamentos que ele trouxe, Ele né? Mas eu representa. me considero principal diretriz essa diretriz cristã. Eu não tenho nenhuma. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu desacredito. Eu me qualificava, hoje eu já não uso mais essa expressão, mas eu me qualificava um cachorrinho amarelo, sabe aquele que a porta está aberta, você entra. Eu entrei em É, vários lugares, mas não entrei com fé. Ah, estou com fé nesse lugar. Para conhecer, conheci várias casas de diferentes cultos, tal. E eu não tenho nenhuma religião, nenhuma, e não tenho nenhuma diretriz. Em alguns momentos eu me considero perdida, em outros momentos eu me considero libertada. é, Dependendo da minha situação, eu me considero libertada. De qualquer forma, eu não acredito, não entendo Deus como esse ser que está olhando, cuidando da gente, e fazendo, mas eu vejo, por exemplo, nas coisas da Bíblia, que eu não estudei a Bíblia, mas já li vários Gênesis e várias coisas da Bíblia. Eu entendo isso como metáforas, né, que são trazidas para nós. Então, supondo que a gente tivesse evoluído, estamos vindo do macaco, da ameba e toda essa trajetória, estamos como humanos, supondo que há uma inteligência. Quer dizer, a inteligência existe, a gente não tem como negar, né, que é inteligência, mas supondo que essa inteligência tem um plano para nós. Aí supondo isso, que essa inteligência nos fez humanos e tem um plano para nós. Eu, eu fico nesse lugar aí, então, que essa inteligência nos fez, e aí, se a gente for falar do pecado de Adão e Eva, que a gente foi expulso do paraíso, eu sinto que talvez nesse momento em que a gente buscou sabedoria, buscou a liberdade, buscou os prazeres, né, as sensações, a gente se perdeu. E talvez esse seja o nosso desespero, supondo que a gente tenha sido feito para uma evolução espiritual e a gente desviou um pouquinho o caminho, porque aqui tem umas coisas legais que eu gosto de sentir. Eu acho que aham, esse desespero nosso é esse, meu, eu não sou isso, porque muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Quando a gente faz algumas coisas simples, como uma estupidez, com um filho ou com um balconista, a gente tem essa, não, eu não sou isso, né? Se você tiver consciência, você fala, nossa, o que que eu fiz aqui? Então, eu acho que existe em nós
alguma coisa de, eu não sei se a palavra seria divino, mas alguma coisa que nos liga a um divino, Uhum. e que quando a gente vai se afastando nas sensações, no poder, na experiência e nas buscas de tantas coisas que a gente busca, a gente tem essa angústia de querer voltar. Como eu já morei fora do Brasil algumas vezes, e uma das vezes que eu mais senti de tudo foi quando eu morei na Etiópia, que não foi muito tempo, eu fiquei 7 meses na Etiópia. E lá eles falam o amárico. Mas eu estava lá, era professora de inglês numa escola de língua inglesa, né? Para criancinha, para até o ensino médio. Mas os meus alunos eram pequenininhos, 3, 4 anos. Então eu falava inglês com aquelas pessoas, né? Com os professores, com as crianças, e eles conversavam entre eles em amárico. E eu, aos poucos, fui perdendo toda a ligação com o Brasil. Isso foi, não tinha, então acabou, o shampoo e o sabonete que eu levei acabaram, as coisas que eu levei acabaram. E eu comunicava com os meus filhos por e-mail, né? A gente não tinha esse o celular, a coisa, comunicava por e-mail. E eu fui me afastando da língua portuguesa. De uma forma que eu não sentia falta de arroz e feijão, como muita gente diz que sente falta. Eu sentia É. falta de ouvir a língua. Quando eu fui para a África do Sul, eu saí da Etiópia e fui para a África do Sul, a minha filha foi se encontrar comigo lá, que a gente ia fazer um passeio e tal. E aí eu estava no aeroporto, o avião dela viria, a gente programou para eu estar lá quando ela chegasse. Então meu avião chegou primeiro, eu fiz umas horas lá, fiquei lá passeando, esperando ela chegar. E eu tô olhando alguma coisa quando eu escuto atrás, mãe, muito mais do que a presença da Wendy ali perto de mim, que mexeu comigo foi a palavra. Uhum. Mãe, e daí ela veio e eu não queria falar, eu queria ouvir aquela coisa, ela falar, falar, falar outra vez a minha língua, era a minha identificação. Uhum. E eu, quando eu penso sobre isso, sobre essa conexão com o divino, eu acho que a gente está querendo ouvir mãe, né? Ou filho, né? Sim, Filho sim. em algum lugar, né? E eu É. tenho uma pena muito grande desse, tenho raiva, tenho ódio, quero justiça e às vezes desejo vingança, eu sinto, percebo que eu estou desejando vingança contra esses vários criminosos, né, que estão surgindo de violência contra a mulher, mas no fundo eu tenho uma pena muito grande, porque são meninos, né, que foram meninos, foram crianças, tiveram a mãe, tiveram a família, Se, uns piores, outros melhores, mas como que se perderam, né? se perderam, né? É, isso que você falou, acho que também coincide com o que eu penso, né, sobre que a gente, quando nasceu, de alguma maneira, a gente se perdeu dessa origem divina, né? Então, assim, alguma fagulha, alguma consciência divina resolveu ter essa experiência aqui, né, misturado nesse corpo material, e isso fez com que no envolvimento a gente fosse se esquecendo, né, que nem você falou, se esquecer dessas origens. Tanto é que falam que a criança, até os 7 anos, que ela ainda não está incorporada direito ali, né? Ela consegue ver amiguinho invisível, né? Ela fala coisas que, né? Às vezes a gente não sabe de onde veio. Então ela tem algumas lembranças ainda dessa origem que depois vai sendo realmente o tempo vai esquecendo mesmo, né? Os compromissos, aí começa a escola, começa obrigações, começa um monte de coisa. Então a gente vai se identificando mesmo, né, com essa personalidade. E o Jung, o trabalho todo do Jung, né, a minha terapia dele é baseada nisso, assim, para a gente perceber quais são as personas, né, quais os personagens que a gente se identifica e só que tentando resgatar esse alinhamento com algo mais profundo que ele chama de self, né? Que seria algo traduzindo como se fosse um espírito ou então um núcleo mais profundo, do qual a gente se desconectou, a gente esqueceu. E o objetivo todo da terapia, né, essa terapia junguiana, é trazer a nossa consciência para esse centro, para essa noção de totalidade, de origem, né, que a gente perde quando a gente se identifica demais, né?
eu vejo muito mães, né? Trato muito mães que depois, né, quando elas não nasceram mães ali, né? Mas elas, quando assumem essa persona de mãe, esse papel, essa função, é algo tão poderoso, tão, né? Eu imagino, né? Eu não estou num lugar de fala apropriado, né? Mas eu imagino que deva ser uma sensação quase igual de Deus. Nossa, saiu um ser da minha barriga, né? Eu sou totalmente responsável por esse ser. Deve ser algo muito poderoso e algo muito transformador. Você pode até depois falar mais sobre isso. Mas quando esse filho se cria e essa mãe tem que abrir mão dessa persona e voltar a ser uma simples mulher, muitas vezes ela não consegue. Ela quer continuar sendo mãe daquele ser que não precisa mais de mãe, ou ela quer continuar a ser mãe do vizinho, ou dos cachorrinhos, ela quer continuar sendo mãe, né? Porque ela é um papel que ela experimentou que é muito poderoso, né? Então, já vi isso acontecer muito em terapias, né? Ela concentrar toda a energia ali em querer manter um filho dentro de casa, querer saber da vida do filho, se ele está feliz no casamento, não está. E, ao fazer isso, ela se esquece que antes de ser mãe, ela é mulher, né? Então, ela se esquece de si, ela abre mão de si. E aí ela entra num vazio ali, porque ela já não é mais necessária como mãe, já cumpriu ali a tarefa dela. E ela também não sabe mais como é ser mulher. Ela se perdeu, ela esqueceu. Ela não sabe mais o que ela gosta, os desejos, o que ela quer fazer. Ela quer ser mãe. Ela não sabe mais como ser uma pessoa, inclusive, né? Um ser Como que é? independente. Agora eu que vou fazer a pergunta. Então, como que é isso aí? Você que é Então, mãe, eu né? acho isso mesmo. Hoje de manhã eu vi um vídeo de uma mulher que tá falando, faz parte de um filme, e o filme deve ter, certamente tem um contexto grande, mas é uma mulher grávida que deve estar cheia de problema, e a outra vai consolá-la, e ela fala, você tem um poder gigante, você está construindo ossos dentro de você. E ela vai falando, e a mulher segura aquela barriga gigante e fala, eu tenho poder, né? Eu acho que é Uhum, muito isso mesmo. Eu tive meus filhos, meu primeiro filho com 25 anos, minha filha nasceu logo em seguida, eles têm a diferença de um ano. E tem muito isso mesmo, desse poder, mas e eu sou muito mãezona até hoje. Eles têm mais de 40 anos, meus dois filhos. Mas eu sou mãezona, mas eu fico um pouco me afastando porque eu tenho uma escola. A minha mãe teve 9 gravidez, pariu 8 filhos e criou 7. Mas ela nunca foi essa super mãe. A gente foi cuidado, todos fomos para a escola, saúde boa, dentes cuidados e tudo, mas ela foi esposa. Quando meu pai morreu, meu pai tinha acho que 82 anos. Meu pai morreu e eu tinha dito para ela muitas vezes antes, para tentar trazê-la, né, para esse lugar de uma pessoa independente. Meu pai morreu, minha mãe esteve viva 25 anos mais, mas morta, completamente morta. Assim, ela não existia mais. A função dela como ser humano não existia mais. E não é que ela uhum, era uma mulher que era é, submissa, não, ela foi muito rebelde. Mas era assim, o seu pai gosta, esse é pro seu pai, era o melhor bife era para ele, o primeiro prato era dele, ela tinha essa coisa assim. E aos poucos ela foi passando a vida dela para ele. E que quando ele morreu, a vida acabou. Daí ela sentava e olhava para o nada. Uma mulher linda, ela era forte ainda e foi diminuindo. uhum, Tanto é que eu, pessoalmente, quando a minha mãe morreu, eu não senti o que as pessoas sentem quando a mãe morreu, porque minha mãe foi morrendo durante 5 anos. E eu uhum, sinto isso muito em mães também, não morrer fisicamente, mas como você falou, não é mais meu filho, o desespero, né, de uma coisa que a gente tem, que eu acho que é característica de muitas mulheres, é esse ciúme do filho homem, né? A gente está sempre uhum, nesse lugar de aquela mulher não é suficiente para ele, ela não é tão boa quanto eu queria. Ah, não, ela é boa para ele, mas não tão boa como eu queria que fosse, né? A gente tem sempre a gente acha que a gente tem esse, a gente acha não, a gente tem um lugar especial no mundo que é parir pessoas, né? De trazer a sim, pessoa, mas se a gente, penso que a gente precisa se desligar disso aos poucos, né? E sim. se desligando
é difícil. Eu estou falando, meus filhos têm mais de 40 anos, é difícil. De não, sumiu e não voltou, não deu notícias, faz 2 dias que não fala, a gente fica muito apegada aos filhos. Mas a sensação de poder, eu acho que ela é a sensação, outra vez, não é sentimento, né? A sensação de poder é muito grande, né? De É. parir uma pessoa, né? Isso que você falou, né? Preenche esse vazio existencial, né? Por um tempo ali. É, Eu sou a mãe, se eu não existir, essa criança morre, né? Se eu não isso. educar direito, ela não vai se adaptar no mundo. Então, preenche, eu imagino, né? Eu não sou pai, nem, né? Aham. Então, não tenho essa visão, mas eu imagino que Preenche, dá esse preenche. significado. Dá Assim, significado, é. se transpôs para o lado masculino, eu vejo também muito nas profissões, né? Porque que a gente, né? O homem principalmente, né? Hoje em dia está mais misturado, mas o homem preenche esse vazio existencial com a sua função. Então, se o cara é médico, pronto, parece que não precisa buscar mais nada. Ele já tem ali a função no mundo, ele faz isso. Então, é muito comum o cara ser médico em todo lugar e dar opinião sobre tudo, e ele não quer aposentar, porque depois que aposenta, né, seria ele não é mais necessário ali, ele entra Isso. em crise, né? O meu pai, ele, quando aposentou, ele já achou outro emprego, já ficou indo até onde ele conseguiu. Quando ele parou, não dava conta de trabalhar mais, veio um processo de senilidade, né, de demência que ele foi, né, perdendo consciência. É isso mesmo. Então, A gente né? precisa a gente precisa se sentir importante, né? É, Mas é tão legal se a gente puder. Eu acho que tudo bem a gente se sentir importante, se faz bem pra gente, se dá prazer, mas vai procurar uma coisa bacana, né? Vai se sentir, vai querer se sentir importante, acabando com a vida dos outros e principalmente crianças, mulheres, gente indefesa, né? Não uhum. faz sentido isso, né? É, quando você não acha algo, né, construtivo, uma função ali que se adeque, você vira o estraga-prazeres, né? A figura ali do. Sabe a criança quando, você não vai deixar eu jogar, então eu vou ficar aqui enchendo o saco aqui, né? É, É um pouco isso, assim, pessoas que não tiveram essa estrutura, essa educação, essa formação toda para, olha, ache o seu lugar no mundo de maneira construtiva, tudo. A hora que ele vai tentar se encaixar e fala, não, isso não pode, não, isso não pode. Ele fala, não pode, então, sabe, não vou jogar, então estraga o jogo, né? é, Então gera essa figura, essas figuras negativas que a gente vê, né? é. De narcisismo, aí entra o narcisismo negativo mesmo, né? Se não é do meu jeito, então eu vou estragar. Se, não, né? Se eu não posso ter, ninguém mais tem. A história do Narciso é muito bonita, né? Aquela paixão que ele tinha por ele, né? Que se olhava na É, água, o reflexo. É uma história bonita e eu acho que é muito legal quando a gente tem você falou narcisismo positivo, não vou usar essa palavra narcisismo, mas quando a gente tem essa autoestima, esse amor pela gente, você olha no espelho, eu tô velha. Porque eu tô velha, porque os anos se passaram, eu tô velha. Mas você olha no espelho, você enxerga ainda, o olho tá brilhando, eu arrumei o cabelinho, tal. E daí as coisas que eu faço que são bacanas, nossa, consegui ajudar tal pessoa, consegui ensinar tal sim, pessoa, tal coisa. Então eu acho que esse amor por si, ele é grandioso, né? E engrandecedor. A gente faz muito bem sim. pra gente. Mas agora a gente só se ver e não ver o outro, É. daí aí complica, né? O narcisismo ele evolui para um altruísmo, né? Ah, Que a gente tem o meu professor lá, o Roberto Rosas, que recomendo fortemente, né, os livros dele. Tem um livro que chama Narcisismo e Espiritualidade. Ele é doutor é PhD em teologia, né, e é analista junguiano, então o cara é muito bom. Ele vai falar que a gente habita três castelos, né, o do narcisismo, do egoísmo e do altruísmo, né? A gente começa ali no narcisismo infantil, né? Se algo dá errado ali, né? Eu continuo no narcisismo secundário, então eu continuo tendo que trazer tudo para mim. Aí
já é uma disfunção, né? Um adulto narcisista ele está atrasado ali, tá? É como se fosse uma patologia, né? O ecoísmo, né? Na história, no mito, né? Tem Eco e Eco. Narciso, Eco é né? Eco é uma fantástica a história ninfa, também. né? É uma ninfa que foi, né? Ela teve uma relação com Zeus e aí a Hera, né? Que é a mulher de Zeus, joga uma praga nela que ela nunca mais ia poder falar. Ela só ia poder repetir as últimas palavras da pessoa, ela não ia conseguir expressar o que ela queria, Uhum. né? Por isso que a gente fala na montanha tem um eco, né? Eu falo e volta para mim. Então ela também ela se aproxima de Narciso e tenta falar do amor dela por ele, mas ela só consegue repetir o que ele fala. Aí Narciso fala: Nossa, que mulher louca, né? Tá aí repetindo o que eu falo, né? E ela apaixonada, ela também tem essa crise, que é um padrão psicológico que se estabelece também, né, disfuncional. Ele, num certo ponto, ele mostra a minha preocupação com o outro, né? Só que quando é excessivo, né, eu só sei fazer o que o outro quer, não sei nem escolher uma pizza, não sei nem que sabor que eu gosto. Ai, pede você aqui, você escolhe melhor, né? Eu não- Isso fica patológico também, né? E Uhum. o egoísmo, ele no psiquismo feminino, né, ao longo dos tempos, ele foi estimulado, porque o homem foi estimulado a ser um narcisista patológico. Isso naturalmente gera pessoas que estão ecoando aquele narcisista, né? Então, a mulher tem uma tendência maior a ter essas disfunções de egoísmo, né? E aí ela faz pelo outro, faz pelo outro, faz pelo outro, e quando é para olhar para ela, ela não sabe, né? Não se cuida, não sabe o que quer, não sabe o que acredita, né? Isso é tão ruim quanto, talvez até pior do que o narcisismo, né? Para a pessoa. Só que ele fala dessa transcendência, dessa polaridade eco-narciso, né? Então, como que se resolve esse problema? Como que eu saio dessa dinâmica, né? Eu olho para mim, olho para o outro, olho para o outro, olho para mim, né? O altruísmo, ele é quando essa noção de eu já está minimamente satisfeita. Eu nunca vou ser completo ali, né? Mas minimamente, putz, eu sei que eu sou um cara assim, assado, né? Que faz isso e tal. E sobra. Aí eu posso parar de olhar para mim e olho para o outro. Puxa, né? Eu tô com tanta roupa aqui que eu não uso e vou. Eu posso ir num lugar que esteja precisando, né? Eu posso abrir mão de ficar vendo Netflix, né? Para poder ajudar um amigo que está com dificuldade, né? Não preciso pensar só em mim. É como se eu sobrasse energia, né? Então isso deveria ser o ideal, o estado a ser alcançado, né, por todos, o estado de altruísmo. Eu respeito quem eu sou, sei mais ou menos, né? Ponho meus limites também, se a pessoa vem invadir meu limite, eu sei dizer não, né? Mas eu tendo energia para ajudar, eu vou ajudar, né? Vou fazer pelo outro sem querer nada em troca, Que legal. né? Que Então esse seria o ideal a gente chegar nesse lugar, né? Continua seria olhando uma para meta. si, né? Continua olhando para si, mas sempre com esse olhar. A gente está chegando no nosso horário. Eu queria fazer, tem uma, um, não sei se a palavra é hábito, acho que não é hábito. Vou chamar de hábito por falta de palavra agora, eu vou chamar de hábito americano, que eu vi há muitos anos, né? Que eu sou professora de inglês, e eu, Uhum, quando dava aula, sempre dei mais aula de conversação do que aula de gramática, essas coisas, então eu procurava muito o assunto. E eu encontrei uma vez, um, outra vez não lembro a palavra, vou usar hábito, de mães, pais, né? Os pais, davam para crianças três cofrinhos. Então, aqui no caso, eles estão falando de dinheiro. Porque as crianças americanas são educadas desde, muitas crianças americanas, não todas, são criadas desde pequena a ganhar dinheiro para fazer as coisas, né? Você ganha um dinheirinho para botar o lixo lá fora, ganha um dinheirinho para lavar a louça, que eu acho que isso é saudável se for bem conversado, se for bem trabalhado na família, eu acho que isso é saudável. Mas enfim, a criança tem um dinheirinho sempre, que a avó deu, etc. Daí esses três cofrinhos tinham o propósito. O primeiro cofrinho, eu vou colocar as coisas
para gasto imediato. Vou juntar dinheirinho aqui porque eu estou querendo ir assistir aquele filme no cinema. Vou juntar esse aqui porque eu quero ir com meus amigos comer uma pizza. Então é para um uso imediato, é um cofrinho que não vai crescer muito e vai estar sempre gasto. Daí tem um outro, o segundo cofrinho, que é o cofrinho que eu vou colocar o dinheiro para uma coisa maior. Eu quero comprar um tênis Nike, uma chuteira Nike, custa mais caro. Então eu vou colocar aqui esse dinheiro. E o terceiro cofrinho é para doação, para pessoas necessitadas. E aí esse experimento foi, acho que a palavra é essa, experimento. Esse experimento chegou ao seguinte resultado. No início, as crianças colocavam muito mais dinheiro naquele cofrinho primeiro, para gastar rápido. Daí elas começaram a perceber que aquele último cofrinho não chegava nunca, né? Nunca. E o terceiro cofrinho pegava o mínimo. Daí as mães, os pais começavam a chamar a atenção. Nada disso. O terceiro recebia o mínimo. Quando chegava na época de desfazer aquele terceiro copinho, entregar para alguém, que eles iam entregar, eles iam a satisfação de quem recebeu. E eles ficavam tão felizes de ver, porque era um cofrinho de pouquinho dinheiro, aqueles outros dois eles já tinham mexido, gasto e tal, e aquele pequeno que ele tinha posto pouco dinheiro, trazia uma satisfação gigante. E daí, devagar, as crianças começaram a aumentar aquele cofrinho. Então, o Uhum. cofrinho de consumo rápido começou a ser quase desprezado e os outros dois cofrinhos eram mais trabalhados. Isso a gente está falando de dinheiro. Aí, quando você fala agora de narcisismo, egoísmo e qual é o terceiro? Altruísmo, né? Altruísmo. Eu vou educar meus filhos e vou dar para eles esses três cofrinhos, né? Para ele se cuidar, para ele também é, refletir um pouco o outro e para o terceiro. Estamos falando desses três castelos, esses três cofrinhos. Eu não peço receitas, porque acho que receita não é uma coisa bacana, mas para a gente finalizar, como que a gente pode trabalhar as nossas crianças, adolescentes, para que esses três castelos, são castelos, né, que você falou? Uhum, sim. Esses três castelos, esses três cofrinhos, eles tenham um equilíbrio, porque os adultos estão perdidos. Para eles, na minha opinião, é cadeia agora, é julgamento e cadeia para essas pessoas, né, adultas. Então, mas a gente precisa cuidar das crianças e dos adolescentes. E quem vai cuidar são os pais e os professores, né, que são os responsáveis mais próximos. O que que você sugere? Como é que a gente trabalha esses castelos e esses cofrinhos com as crianças e adolescentes? Então, você deu uma pista já interessante, né? Que é uma outra área que eu gosto muito de estudar, das neurociências, né? Da reação que provoca, né? Por exemplo, quando eu vejo o outro feliz com algo que eu fiz, né, o meu cérebro manda ocitocina, né? Que é um neurotransmissor responsável pelo amor, né? Pelo afeto. Quando eu como uma coisa gostosa, já é mais dopamina, né? Uma coisa mais anestesiante, é um prazer imediato ali que é mais narcísico, né? E ocitocina é mais altruísta, né? E, e a gente tem muitas possibilidades de dopamina. Então, tem um livro que chama Sociedade da Dopamina, né? Que é uma droga que o cérebro produz por causa de telas, por causa de propagandas, né? Por causa de alimentos ultraprocessados. E tudo isso vai trazendo dopamina, né? Então, é uma sociedade dopada, né? E com poucas possibilidades de ocitocina, ou seja, de trocas reais, né? De afeto, de toque, de olho no olho, de ver o sorriso do outro, né? Então, essa interação, né? Isso que você fala. Eu sou estudioso também na época que eu fui educador físico, né? E trabalhei com jogos cooperativos, né? E o jogo em si, ele tem um poder muito grande de engajamento, principalmente para jovem e criança, né? Então, a criança e o jovem, eles funcionam na dinâmica do jogo. Pode até ver, né? Os games, eles são ultra feitos para gerar engajamento, desafio, né? Então, a dinâmica nas escolas e nas famílias que eu vejo, o principal que deveria ser priorizado é respeitar essa dinâmica do jogo, né? Os processos lúdicos, né? Os processos, esse prazer do estar brincando, sabe?
Eu ontem estava jogando um baralho com a minha mãe, sabe? Minha mãe de 90 anos, e é o momento que ela mais gosta ali do dia. Ah, vamos jogar um baralho, vamos brincar um pouco, né? As crianças, trabalhei com crianças durante 15 anos, né? Então eu vejo assim, a criança larga qualquer coisa para fazer um jogo divertido e onde ela possa interagir, né? E às vezes não precisa muita coisa, às vezes, sabe, uma bola, uma caixa de papelão, né? Uma corda, um bambolê, tudo vira brinquedo ali, é meio que, parece que natural, espontâneo, né? Da criança querer interagir, querer brincar, né? Só que o adulto ali no mundo do trabalho, tudo esquece e dá qualquer coisa, né? Dá uma tela ali para esses jogos eletrônicos, essas redes sociais, como se fosse um substituto, mas é um substituto pobre, né? Um jogo eletrônico ali, uma televisão, ele dá essa dopamina, só que a pessoa fica sem a interação, sem a troca, né? Então, o caminho maior é entre no jogo, né? O perigo dos adolescentes trancados no quarto, né, jogando coisas, a recomendação que os psicólogos dão é entre no quarto do adolescente, né, simbolicamente. Ele entra, converse, peça para ele mostrar, né, o jogo. Vamos jogar junto esse jogo aí. Posso entrar também, vou brincar uma vez por semana, Uhum. né? Entender esse universo e não tentar, não, você está proibido, toma daqui o celular, não sei, né? Essa proibição ela não vai, né, resolver a questão, porque essa força do criativo e essa busca, né, por esse tipo de prazer, assim, de interação, prazer de interação, ela é mais forte, né? Então, assim, ao adulto, ao pai, ao professor, cabe entrar junto no jogo, sabe? É lógico que com um diferencial de ser um adulto, né? Então, o professor ele vai ter uma certa autoridade ali, mas estar junto, tornar aquele aprendizado prazeroso, né? Fazer com que a interação aconteça na sala de aula ou na família, né? Criar momentos lúdicos, né? Puxa, vamos num parque, vamos jogar uma bola, vamos na natureza, né? Ou vamos sentar aqui em casa mesmo, né? Vamos, né? Vamos jogar um jogo aqui de tabuleiro, né? Ou então, se não tiver jeito, vamos jogar esse jogo eletrônico que você está jogando. Eu quero, me mostra aí, vamos, começa partindo do universo dele, para depois tentar expandir um pouquinho, né? Trazer novas possibilidades. É, Eu recomendaria isso, né? Não tentar uma imagem autoritária, não, você chega disso, agora você vai fazer o que eu estou querendo, porque gera um isso. movimento contrário, aí mesmo que ela vai querer fazer escondido, e vai É. ser pior, né? Então, a gente ainda vai ter, a gente ainda tem muito que aprender, né, para a gente reconectar com aquele divino lá, né? É, Vamos- acho que é só uma coisinha que eu queria ter falado também, em termos do divino, né? Eu acho que existe um divino, uma fonte criadora, né? Algo que criou a gente, né? Criou todo o universo. Mas como a gente ainda é tão pequenininho, né, para entender, a gente também cria Deus, né? A gente cria deuses, né? Então, a gente só consegue falar desses deuses que a gente criou. É muito difícil falar da fonte criadora, porque é algo muito amplo, muito infinito, né? Muito distante ali. Então, toda conversa sobre o divino geralmente vem de como a gente construiu essa imagem do divino, né? Então, esses deuses, né? Esse deus Javé, o Maomé não, né? O Alá, né? Brahman, né? Então, são construções nossas, são interpretações nossas do que é Deus. Então, a gente aprende muito mais sobre a gente do que sobre a fonte criadora mesmo. né? E sobre o divino, eu acho interessante conversar sobre, sobre esse Deus, como Sadhguru diz que, tá bom, ele pode não ser. Alguém falou recentemente de estudos, que a gente não tem tempo para ver isso agora, mas alguém falou recentemente de estudos,
de que há estudos, né, na filosofia, de que no momento se pensou que Deus não é todo-poderoso, depois que Deus talvez não seja todo amor, que talvez ele nem seja todo presente. E eu acho que esse tipo de discussão é legal dentro da filosofia, a pessoa, o pensador trabalhar isso, mas a gente não consegue trabalhar isso no dia a dia, né? E quando for Sim, falar com crianças de um Deus, de um divino, de alguém com quem eu quero me conectar para eu ser boa, eu acho interessante a gente repensar aquele Deus punitivo, né? O Deus sim, que castiga, o inferno, vai queimar, tem muita piada hoje em dia, né? Deus te ama, né? Ele vai te colocar no fogo se você não seguir ele, mas ele te ama. São piadas que estão fazendo, mas a gente pode realmente conversar com as crianças, né? Com crianças e com adolescentes. Não, eu não sofro, embora eu seja professora, eu não acho que é legal a gente ensinar as crianças. Outra vez, voltando para o Sadhguru fala assim: quando você for ensinar uma criança, se pretender ensinar uma criança, ensina aquilo que deu certo na sua vida. E daí ele diz, ironicamente, você vai ver que você não tem nada para ensinar, né? Porque realmente, né? Realmente a gente tem pouca coisa para ensinar, né? Mas sim, conversar, como você está falando, entrar no quarto, conversar, ver o que que eles pensam não, eu penso assim, não é assim, porque pouca coisa a gente sabe de verdade, né? sim, Sabe. Mas eu não penso assim, e trazer criaturas pensantes. Eu acho que se a gente conseguir formar criaturas pensantes, de sentimento e pensantes, a gente consegue uma sociedade um pouco melhor, né? Um futuro um pouco sim. melhor, né? O Rubem Alves, né, que foi um psicanalista aí, né, famoso, ele prezava muito essa arte da escutatória, que É, ele falava, né? Então, eu acho que é algo que realmente falta muito, né? A gente escutar o outro, né? Eu também, eu falo por mim, né? Eu, antes de ser psicólogo, eu realmente pouco eu escutava ali. Eu tinha esse narcisismo mais forte ali, né? E acho que com o tempo a professora me obrigou a escutar ali para poder ajudar. Eu tinha que escutar e tinha que, né, perceber a realidade do outro, a crença do outro, de onde ele estava vindo, que dor era aquela, né? é, Hoje eu atendo, tenho adolescente de 17 anos e tenho um idoso de 70, 80, né? é, É diferente, eu não vou poder usar a mesma linguagem, usar a mesma, né? Eu preciso escutar muito para poder ajudar aquela pessoa, né? E então, o máximo em termos de espiritualidade, né? Os orientais, eles não os orientais de maneira religiosa como um todo, mas aqueles mestres mesmo, né? Eles construíam uma situação para que o seu discípulo tivesse uma experiência, um aprendizado espiritual, né? Eu acho que é isso que é o papel mais do pai, do professor ali, né? Não chegar e falar nada, mas construir, sabe? Faz uma atividade, vamos fechar os olhos, respirar, imaginar e ver o que que a nossa mente produz, e aí depois ouvir. O que que você viu quando você estava de olho fechado, ouvindo essa música, né? E aí, o que que você acha que é isso? De onde vem, né? Começar a questionar e fazer a pessoa se apropriar desse universo, né? E não chegar já com algo pronto, né? Porque eu acho. o universo, o espiritual é algo a ser descoberto, é um mistério, né? O grande mistério, como os indígenas falam, né? A própria morte, né? É a grande barreira do desconhecido. Ninguém sabe com certeza o que vai acontecer depois de morre, né? Então, já que ninguém sabe, vamos conversar sobre, né? Para não ficar aquele medo, aquele pavor, se eu vou morrer, pelo menos a gente falando sobre isso, esse medo fica menor. É. Agora, se eu trato isso como um tabu, não fala de morte, coisa mórbida, eu, eu vivo como se não fosse morrer, né? E ao mesmo tempo, essa vida não tem um sentido, E tem medo da né? morte, né? Tem Porque medo. a morte é o parzinho, né? A polaridade. É, Então, se eu não falo de morte, eu não falo de vida. Se a morte não tem sentido, porque eu não falo dela, então a vida também não vai ter sentido, né? Você falou, essas pessoas que vivem fazendo atrocidades, é porque a vida não tem sentido, porque ele também não, né? O divino, né? O transcendente, o que vem depois da morte ali, não tem sentido. Ele não quer olhar para aquilo. Ele é matéria pura. Só acredita no que pode pegar, né? é. E o maravilhoso.
desculpa, o maravilhoso disso tudo é que esse caminho, essa busca, ela é de graça, né? Ela é de graça porque tem muita coisa elitizada hoje em dia, né? Os tratamentos são elitizados, os rituais são elitizados, as coisas, o próprio curso, né? Que trabalha com artes, cursos, os grandes cursos de artes. Aí tem um cursinho aqui de R$ 49. Eu compro ele, aprendo a fazer uma pecinha, mas se eu quiser mais, tem que pagar mais. Daí é 900 e tanto, né? Então tá tudo Aham. muito elitizado, tudo muito caro para Comercializado, né? comercializado e muito caro para a maioria da população, as coisas estão caras demais. E essa busca, ela é gratuita, não está fácil para todo mundo, porque não é todo mundo que quer conversar, né? Aliás, tem muito pouca gente que quer conversar, que tem paciência de conversar, né? Mas se a gente pudesse expandir um pouco mais, né, essa escutatória e falar menos, escuta e pensar e conversar, né? Nossa, isso que você falou, aquilo, eu Brincar, acho que né? é O brincar é tão, sabe? brincar. O brincar é o que você falou, é de graça, sabe? Você pegar uma criança, jogar uma bola com ela, pular uma corda, fazer uma amarelinha, fazer uma. É de graça. É, Você vai ter essa ocitocina toda ali, sabe? Do prazer. Você vai sentir tudo isso, né? Do altruísmo. Você vai estar dedicando um tempo ali com aquela criança, recebendo toda aquela troca de energia. Não vai gastar um centavo, é, vai se sentir pleno, realizado por, né? No momento. Vai estar cumprindo ali sua função enquanto adulto. Ou seja, é isso que esse universo do consumismo, né, dessa lógica burguesa, não quer que a gente enxergue. Que as principais coisas são de graça, são ali, né? é, A espiritualidade mesmo é sentar e meditar, sabe? é, Você sentar e meditar e orar e olhar para sua respiração. Tudo isso é de graça, não envolve nada, qualquer um pode fazer. Só é, que não, eu preciso ir em tal lugar e fazer uma peregrinação e frequentar uma igreja e pagar um dízimo e não sei o quê. Tem uma série de apropriações, né, materiais que foram feitas aí das estruturas até religiosas que não acrescentam em nada, é. Ai, né? que pena, a gente vai ter que dar uma parada aqui. Chega uma hora que o meu tempo, não aqui no nosso encontro, mas o Uhum. tempo do podcast não dá Ah, para eu falei explicar no de novo. começo, né? Se deixar, a gente fica Mas eu aqui acho muito a manhã gostoso. Eu inteira. gostaria de convidar você, Eduardo, para uma outra conversa. Como eu te falei, a gente tem 12 capítulos no Uhum, livro. Esse que a gente está conversando é o 7. Vai ter outros mais para frente. Se você quiser ter acesso, aliás, qualquer pessoa que quiser ter uhum, acesso ao livro ou todo o material, é só entrar em contato comigo. Eu passo um link. No link é em inglês, mas tem sempre aquela opção de tradutor automático do Google, né? E daí tem o uhum. direcionamento, mas eu posso também ajudar a pessoa a se inscrever e ela recebe o link. Daí tem o título, tem o livro original em inglês e a tradução em português. Eu acho que ela está em Swahili também. Tem mais, acho que um ou dois idiomas que tem, né? Mas tem em português a tradução do livro todo. E quem quiser participar da jornada de leitura, a gente tem um grupo no grupo no WhatsApp, que não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe, é um grupo de comunicação que eu coloco os dias de reunião, a gente faz reuniões semanais e conversa sobre uma parte específica de um determinado capítulo. Então as pessoas podem participar também, que é um livro bem bacana, né? Se gostou do Sim, conteúdo, é um gostei, livro gostei bem, muito, muito bem bom. Eu escrito, vou, muito bom. vou pedir para você que me mande também para eu passar aí para os meus contatos, né? Para os meus grupos. E recomendo aí fortissimamente, Que né? ótimo. Então, tá Muito bom, foi bom. muito prazer de falar com você. Você vai voltar comigo, porque vou achar aqui mais um capítulo para a gente conversar. Passo para você o contato do livro inteiro, para você ter acesso também. E Sim. obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né? Agradeço aí pelo carinho, pela receptividade, né, que você trouxe, né? É o que você falou, né? Trazer um homem aí para falar de assunto de patriarcado, né? Espero aí ter representado ali pelo menos um que fosse alguma, né? Um potencial de alguma coisa que melhore essa condição mesmo, né? Acho que para os homens que estiverem assistindo também, né, que possa entrar nesse diálogo, né, nessa equanimidade, nessa parceria, né, ver o feminino e o masculino como complementares, como parceiros, né, acabar com essa desigualdade, esse jogo de poder
que vem se perpetuando, né? Então, se a minha visão contribuir um pouquinho, né, já fico satisfeito. Eu acho que contribui, sempre contribui quando a gente conversa assim, é, conversa de igual para igual, conversa das coisas boas, conversa pelo bem, eu acho que sempre contribui. Sim. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Até, Liz. Um abraço. Gratidão.